E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses onde o protagonista fraco fica muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Tianqin, um lendário assassino que nunca falhou, porém ele não gostava dessa vida pois não teve escolha de seguir esse caminho e um dia em meio de um de seus trabalhos, ele acaba caindo em uma armadilha sendo atingido e morto. Mas para sua surpresa após abrir seus olhos novamente ele percebe que estava em outro local. Logo após isso as memórias de outra pessoa começam a vir à sua mente e com isso ele descobre que foi parar em outro mundo onde as artes marciais são as coisas mais importantes e aqueles que são fortes são respeitados e os fracos não passam de lixos. A classificação define o destino de cada um onde eles têm que passar por grandes dificuldades apenas para fazer um pequeno progresso na classificação. O dono original do corpo em que ele está era uma pessoa de classificação medíocre, mas por razões desconhecidas, ele acabou sendo morto por uma pessoa que ele confiava. Após esses eventos seus inimigos percebem que ele ainda estava vivo e rapidamente o ataca, acreditando que ele era ainda um fraco subestimam. Mas é neste momento que ele mostra que não é mais o mesmo usando suas novas habilidades para derrotar seus inimigos facilmente. Alguns dias depois após ser atacado novamente ele descobre quem está por trás de tudo isso. E agora Tianqin, um dos maiores assassinos, vai trilhar um novo caminho neste novo mundo onde ele era considerado como um lixo. Mas nesta nova vida agora como ele tem uma família, algo que ele sempre queria, ele está decidido que vai protegê-la a todo custo. E aqueles que tentarem entrar no seu caminho será dizimado sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa em um local secreto de uma academia. Esse lugar é cercado por uma vegetação muito grande e é cheia de monstros perigosos. Entre tudo isso existe o Vale Proibido, um local onde é muito escuro e não existe vestígio de vida por perto. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Tian, que foi perseguido e traído por um colega do seu clã. Com isso ele foi capturado e jogado para a morte no Vale Proibido. Antes de morrer ele jura, se um dia voltar à vida com certeza vai ter sua vingança, porém o que lhe aguardava não era a morte e ele acaba sendo espetado por um esqueleto de um enorme dragão. E com isso, por causa de seu sangue, o dragão acaba sendo despertado após milhares de anos e por causa disso ele acaba dando um grande poder para Tian. Após acordar ele se depara com um dragão na sua frente. Esse dragão fala que agora é o seu pai e no futuro vai perceber o quanto grande ele é e para ajudar na sua nova jornada ele vai lhe conceder o presente de ressuscitar. Logo após isso Tian volta à vida com todos seus caminhos espirituais curados. Como agora ele possui o sistema de dragões, ele vai ter que começar a completar missões onde as recompensas vai deixando ele cada vez mais forte. E agora Tian, com seu novo poder, ele vai trilhar um novo caminho onde ele vai ter que fazer missões cada vez mais difíceis, arriscando sua vida, mas por causa disso ele vai ficando cada vez mais forte. Porém seu objetivo principal é se vingar daquele que ele jogou para a morte do penhasco e ele não vai descansar até completar todos seus objetivos e vai dizimar todos que entrarem em seu caminho sem piedade. Nesse próximo mangá a história segue o protagonista conhecido como Baiyu, onde ele estava passando por várias dificuldades em sua vida e para piorar ele foi expulso da sua casa por não pagar o aluguel, virando um sem-teto com muito pouco dinheiro para conseguir sobreviver. Com o restante do dinheiro que ele possuía ele decide apostar na loteria, já que ele não tinha mais nada a perder. Porém neste momento ele percebe que os bilhetes possuíam uma porcentagem. Inicialmente ele acredita que é apenas uma ilusão por causa do cansaço, mas após escolher vários que possuíam alta porcentagem todas as vezes, ele conseguiu ganhar um prêmio. Após analisar melhor o que estava acontecendo ele acaba descobrindo que pode realmente ver as taxas de sucesso. E quanto mais ele fazia perguntas ao dono da loja, mais taxas apareciam em bilhetes mais caros. Após ganhar bastante dinheiro ele decide sair para que o dono da loja não suspeitasse dele. Mas no momento que ele chega na porta ele começa a ver uma porcentagem descendo e com isso ele percebe que pode ver quando está correndo perigo e também ver quando uma pessoa acreditava em alguma coisa que ele falava. Após descobrir tudo isso ele agora está decidido que vai trilhar um novo caminho em busca de mudar seu destino e alcançar o pico da vida. Porém por causa disso ao decorrer da sua jornada ele vai encontrando vários inimigos poderosos que vão querer sua vida e com isso ele vai ter que usar essas taxas para sobreviver e alcançar todos os seus objetivos. Mas isso não vai ser tão fácil quanto ele pensa, pois outras pessoas portadoras de poderes vivem nas sombras da sua cidade e vão matar qualquer um que entrar em seus caminhos.
Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Giun, um jovem talentoso que acabou sendo rebaixado a trabalhos comuns na sua seita, tudo porque sua energia espiritual foi enfraquecida pelo selo de um deus antigo, e por causa disso até aqueles que ele ajudou e chamou de amigos começaram a humilhar ele por estar mais fraco, falando que ele deveria até ser expulso para não envergonhar a seita. Com isso, mesmo tendo tratado todos gentilmente, no final eles só se aproveitaram da sua bondade, mas isso não era nada para ele, pois mesmo sendo humilhado por todos ele ainda sorria. Pouco tempo depois, um dos chefes da família aparece e fala que ele deve ir trabalhar no Jardim das Ervas, um local onde o sábio comandante tem um temperamento estranho, bastante rígido e sem piedade, onde nunca existiu alguém que durou mais de 3 meses neste local. Com isso ele foi praticamente expulso da seita. Por causa disso ele fica bastante irritado com o selo que vem consumindo sua energia há mais de 3 anos, e quando ele tenta remover, uma luz aparece e ele acaba indo parar em outro local, e logo após isso ele se encontra com uma criatura que fala ser o deus do caos, e também fala que quase morreu e com isso levou incontáveis anos para manifestar sua forma novamente. Quando ele acordou, teve que escolher um servo para recuperar sua energia. Após conversarem bastante, o deus acaba fazendo um contrato especial com Giun, onde se continuar dando sua energia para ele, Giun poderá entrar e sair quando quiser deste abismo, onde por causa da grande quantidade de poder espiritual que possui neste local, se ele começar a treinar dentro dele, poderá ficar muito mais forte rapidamente. Após aceitar o pacto, Giun agora vai trilhar um novo caminho para recuperar sua força total e ficar muito mais forte, e com isso massacrar todos que humilharam ele. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Lin Yan, que acabou despertando um espírito chamado de Caixão Negro, onde os rumores desse espírito é conhecido por ser totalmente inúteis, como acreditavam que ele ia ter um espírito forte. Por causa disso ele foi totalmente ridicularizado por todos, sendo considerado o lixo da sua família, e logo após isso seu casamento é cancelado, onde até mesmo sua noiva começou a chamar ele de lixo por causa do seu espírito, onde no passado ela era bastante gentil com ele, mas isso tudo era por causa da sua família que era conhecida, mas agora ela está apenas humilhando ele na frente de todos, junto com o irmão dela que veio buscá-la para entrar em uma academia que é bastante conhecida. Logo após isso, Lin Yan decide que em 3 anos vai entrar nessa academia também, e com isso se vingar deles por toda a humilhação, e ele também decide que não vai romper o casamento agora, ele vai resolver isso quando retornar e ele mesmo vai rompê-lo. Após conversa com seu pai, ele fala que mesmo ele tendo despertado esse espírito, se ele tiver determinação, ele poderá se tornar um poderoso guerreiro. Com isso ele inicia seu treinamento para ajudar na cura da sua irmã, mas ele não sabe o que fazer com seu espírito. Porém, após invocá-lo, ele percebe que tem uma grande energia negra a seu redor e dentro possui alguma coisa, e após ser aberto ele descobre que tinha uma garota dentro, e logo ela se revela ser a patriarca mais forte da sua seita, mas como ela estava à beira da morte devido a algumas traições, ela acabou ficando dentro do caixão da vida pós-morte, e Lin Yan acabou invocando ela, e agora ela decide que vai trabalhar junto com ele para se tornar mais forte rapidamente e com isso ajudar na vingança dela, e Lin Yan acaba aceitando, e agora ele vai trilhar um novo caminho com a ajuda dessa poderosa guerreira. Ele vai conseguir ficar mais forte rapidamente e com isso massacrar aqueles que humilhou ele e ajudar na vingança dela.